CRA-RJ, Vida e Trabalho Decentes. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Vida e Trabalho Decentes, da Comissão Especial de Trabalho e Empregabilidade aqui do CRA-RJ. Hoje a gente vai falar sobre um campo de atuação muito bacana para os profissionais de administração, mas que muita gente ainda não sabe, ainda tem um pezinho atrás, que é a área de seguros. E para falar sobre isso aqui com a gente, eu estou com a administradora Ana Shirley França, que é a coordenadora da comissão, e com o professor administrador José Antônio Menezes Varanda. Mais fácil, professor Varanda, que é como todo mundo conhece, né? Que ele é coordenador, né, de um curso, de uma graduação em seguros e vai explicar tudo para a gente sobre esse mercado, certo? Com certeza. Então, sejam muito bem-vindos a mais esse programa aqui do CRA-RJ. Então, você como nossa coordenadora aqui da comissão, eu queria que você falasse um pouquinho de onde surgiu a ideia de convidar o professor Varanda, né? Como se encaixa na Comissão de Trabalho e Empregabilidade essa entrevista. Perfeitamente, Érica. A Comissão Especial do Trabalho e Empregabilidade do Conselho Regional de Administração traz duas grandes vertentes de atuação. A primeira vertente de atuação diz respeito à questão do estudo e publicações na área da empregabilidade do trabalho. E a segunda é justamente criar ações efetivas para que os profissionais registrados no Conselho possam, de alguma forma, buscar trabalho e empregabilidade. Esses são dois vieses muito importantes dentro da nossa comissão. E, por isso, nós temos atividades muito marcantes dentro da comissão e que merecem ser citadas. Primeiro, a questão do estudo nas várias áreas, desde 2023, sobre o trabalho e o emprego no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. A questão do estudo do desemprego, que muitas vezes traz dificuldades grandes para os profissionais da nossa área. Também na atuação da produção de eventos, como oficinas de requalificação, como podcasts, trazendo temáticas que auxiliem os nossos colegas administradores, tecnólogos, técnicos e também mestres e doutores que são registrados aqui no nosso conselho. Portanto, é muito importante que nesses eventos, como esses podcasts que nós fazemos em meio aos programas da nossa comissão, trazer temáticas que auxiliem os nossos colegas a pensar no novo emprego, numa nova colocação e até mesmo numa perspectiva de nova frente de carreira. Então, é nessa perspectiva que este programa se insere e nós trazemos o professor Varanda para nos auxiliar, para nos falar o que há de importante dentro da área de seguros para que os nossos colegas possam, assim, conhecer e até saber o que há de mercado, o que há de possibilidades dentro da temática. Ok, muito obrigado. Bem, a atividade de seguros, para quem não conhece, é uma atividade gigantesca, né? Nós estamos no Rio de Janeiro, é um estado privilegiado, nós temos aqui a Superintendência de Seguros Privados, com a sede no Rio de Janeiro, temos aqui também o Banco Central, temos a Confederação Nacional das Seguradoras, temos a Federação Nacional dos Corretores, as matrizes são aqui no Rio de Janeiro. Então, somos privilegiados. O mercado de seguros aqui no Rio de Janeiro é um mercado privilegiado. Mas, para vocês terem uma ideia do tamanho desse mercado, professora, o mercado brasileiro arrecadou em torno de 660 bilhões de reais em 2023. É um mercado que cresce a 2 dígitos por ano. Isso representa, ou representou em 2023, 6,2% do PIB do Brasil, que foi 10,9 trilhões. E a meta do mercado, estabelecido pela Confederação Nacional das Seguradoras, é em 2030 a gente chegar a 10%.
Os países mais desenvolvidos, a gente tem aí em torno de 20%, 15%, né? Então, é uma meta, né, bastante arrojada, né? É mais do que 50% do que a gente tem hoje, né? Mas é um número bastante grande. Por outro lado, por que esse mercado é importante também para o consumidor? Primeiro, eu vou fazer essa contextualização para depois a gente falar Claro. né, de como é importante o mercado para nós, administradores. Foi arrecadado 460 bilhões e devolveram para a sociedade, sob a forma de indenizações, aposentadorias, reembolso de saúde, em torno de 360 bilhões. Ou seja, né, são números gigantes, a gente só fala de coisas grandes. Além disso, por norma da SUSEP e do Conselho Nacional de Seguros Privados, para garantir a solvência das seguradoras, a gente não ouve falar que a seguradora está quebrando, né, porque tem uma regra de solvência. Então, o mercado brasileiro hoje tem em reserva, né, para essas provisões técnicas em torno de R$1 trilhão. Só a Bradesco Seguros, em 2023, no balanço dela, contabilizou 342 bilhões de reais de dinheiro em reserva. E reserva aplicada em quê? Em títulos do governo, letras do Tesouro, porque tem liquidez, né, e segurança. Então, vocês vejam que é um mercado gigantesco, né? Em termos de entidades, a gente tem aí em torno de 1.100 entidades no mercado, mais de 130 mil corretores de seguros, né, filiados à FENACOR, Federação Nacional de Corretores, e a gente tem mais o que? A gente tem hoje aí em torno de 130 milhões de pessoas que foram beneficiadas com essas indenizações. Então, eu estou colocando esses números para a gente ter uma ideia, né, se eu não esquecer algum, né, para ter uma ideia do tamanho do mercado. Aí vamos falar um pouquinho, né, de onde aparece o administrador nisso. Eu comecei a minha atividade, né, no mercado de seguros em 74, professora. E quando eu comecei, não tinha esse gigantismo todo, a gente não imaginava, eu nem sabia o que era o mercado de seguros, né, comecei com 18 anos de idade. E aí, o que é seguro? Como é que funciona isso? Eu ainda pensava assim, as pessoas transferem o risco para os outros, né? Querem se livrar do risco. E esses malucos aí que são os seguradores aceitam os riscos. Que doideira, o que eu não quero, ele quer, né? Só que existe, né, vamos dizer, toda uma fórmula para se aceitar riscos, né? E aí começa, então, a gente vê a importância do administrador, do gestor dentro da área de seguros. Então, a gente começa lá em cima, né, no nível estratégico, o nível mais alto de uma sociedade seguradora, uma resseguradora, uma corretora de seguros, né? Eu também sou corretor de seguros, então eu participo de todas as atividades. Eu sou professor, sou coordenador de curso, né, o gestão de seguros, depois eu comento um pouco sobre ele. Sou professor, coordenador de curso, sou corretor de seguros e sou segurado também. Então, eu conheço, né? Eu jogo em todas as posições. Joga nas 11. Falou de seguros, joga nas 11, ele é técnico. Desde 74 eu venho com isso. Eu sou professor de seguros desde 79, né? Quando a gente começou lá na escola, antigamente Funenseg, agora Escola de Negócios e Seguros. E já naquela época, quando eu me formei, né, me graduei em administração, eu imediatamente me inscrevi no CRA, né? Me associei. E de lá para cá, nunca deixei de participar. Tenho certeza que tem mais de 40 anos, que eu estou vendo a medalha Belmiro. Com certeza. Essa daqui eu recebi há uns 3 anos atrás, alguma coisa assim, 2, 3 anos atrás, né, das mãos do Wagner, né? Bem, então, o mercado de seguros tem isso. A gente tem o nível estratégico, né, que eu preciso de quê? De um bom administrador. Né, para criar um bom planejamento estratégico, né, porque é um mercado que tem risco. Né? Se forem tomadas decisões erradas, a gente pode realmente levar alguém a uma insolvência. Tá? Então, o mercado de seguros é um mercado que exige pessoas capacitadas, né? E nada melhor para fazer gestão, planejar, organizar, liderar e controlar do que o administrador. Perfeitamente. Essa nossa profissão é fundamental na nossa área. Né? E me orgulho muito de ser administrador, né? Porque aprendi, né, ao longo do tempo, todas essas funções e exerço no dia a dia, né, da melhor forma que eu posso, né, e passo isso para os alunos, né, para que eles entendam, né, que isso é fundamental, porque o mercado precisa disso. Então, no nível mais alto, na alta administração, eu preciso de um administrador, né, que saiba planejar, criar um futuro para a instituição, né, ou para a empresa. No nível tático, na baixa gerência, ou na média gerência, a gente tem aqui aquele pessoal ali que vai transformar aquilo que vem lá de cima, aquelas estratégias, em alguma coisa factível. O mercado de seguros exige isso o tempo inteiro. Né? E cada vez mais vem surgindo novas oportunidades no mercado. É um mercado que cresce a 2 dígitos por ano. Né?
na época da pandemia ou nas épocas de dificuldades econômicas, o que acontece? As pessoas não querem perder seus patrimônios. Então, na época, por exemplo, que a gente tem dificuldade econômica no mundo inteiro, né? O que acontece com o mercado de seguros? As pessoas fazem seguro para proteger o que conseguiram né, conquistar. Então, mesmo em época de baixa, o ao mercado contrário, quando ele cresce. Alta, né? Na pandemia, vocês viram o que aconteceu na pandemia e o mercado de seguros cresceu assustadoramente na área de seguro de pessoas, porque as pessoas começaram a ver que a morte era o evento certo, né? E acontecendo cada vez com mais frequência, professor. Então, o que tinha que ser feito? Né? Eu tinha que deixar alguma coisa para quem eu amo, minha família. Né? Uma preocupação, lógico. Isso, o seguro é isso. Né? O seguro é um mecanismo que traz proteção, traz segurança, traz garantia financeira para as pessoas. Né? Vimos o Sul agora, o que aconteceu. Sim. Imagina se eu não tenho um bom gestor numa seguradora que vai cuidar desses problemas todos. Então, estão vendo como o administrador é fundamental? O administrador já é muito importante em todas as etapas, não só em seguradora, como em corretora de seguro e resseguradora. Né? O administrador é uma figura que tem que aprender no dia a dia. E detalhe, como tudo na vida hoje se faz seguro, inclusive seguro de vida, né? Na verdade a gente garante o evento morte, como a gente faz seguro de tudo. Quando muda alguma coisa na sociedade, olha o seguro aí tendo que assumir os riscos. Sim. Riscos cibernéticos. Há 5 anos atrás não via quase falar nisso. Hoje está na crista da onda. Né? Sim. Então, qualquer evento em qualquer lugar do mundo pode afetar diretamente a sua organização aqui no Brasil. Então, o que acontece? As seguradoras hoje, né, os administradores das seguradoras têm que estar antenados no dia a dia. Né? Chegou a inteligência artificial. O que eu fiz? Estudar. Vou aprender isso. Né? Obviamente. E vamos aplicar. Então, hoje, por exemplo, a inteligência artificial, né, ela é utilizada, por exemplo, para mensurar fraudes, né, que isso derruba qualquer instituição, né, para fazer orçamentos de indenizações de sinistros. Né? Então, isso que aconteceu, por exemplo, lá no Sul, né, é óbvio que você precisa de ter uma inteligência artificial, de ter todo um mecanismo, né, de sistema que você consiga, né, fazer cálculos, avaliar o que aconteceu. E, infelizmente, né, a gente viu aquela tragédia enorme e a maioria das pessoas não tinha seguro. Então, o seguro é um mecanismo importantíssimo, é indispensável, né, na atividade comercial, no nosso dia a dia na vida. Interessante esse seu comentário, professor, porque a gente vê, quando você citou a inteligência artificial, né? Aí, há 10 anos atrás, seguro cibernético. Aí começou o seguro de pessoas, de personalidades, de partes do corpo. Como você mensura isso? E isso é cada vez mais real, né? Isso a gente vê quase todos os dias. E agora, com a inteligência artificial, como é que você vai mensurar, né, se houve um sinistro ou não com aquelas pessoas? É muito complicado. Né? Isso e só um administrador vai conseguir fazer essa roda girar. Isso aí. Né? Porque é uma roda. O seguro que gera bilhões, que volta bilhões para a sociedade, que volta... Então, é o administrador que vai fazer essa roda girar, né? E é treinado para isso, e aprende isso. Né? E não tem outro que faça isso melhor do que o administrador. Né? Porque essas são as funções básicas da gente. Né? A gente tem que aprender, né, para fazer os planejamentos, tem que saber liderar o grupo. Outro problema que acontece hoje no dia a dia é como gerir não só a atividade em si, como também o trabalho remoto. Nós falamos de trabalho, né? E o mercado de seguros atua muito com várias pessoas atuando em trabalho remoto. Como é que eu vou gerenciar isso, né? Então, o administrador aprende isso, ele tem que ter a capacidade de liderar esse grupo, né? De flexibilizar o horário, né? Então, ele tem que ter essa capacidade de compreender, né, a necessidade que existe para poder, então, utilizar toda a capacidade do que ele aprendeu, né, para poder, então, colocar em prática. Então, o administrador hoje, né, é uma figura indispensável na atividade de seguros. Né? Eu sou administrador, né, exerço essa atividade dentro da escola que eu atuo, né? Eu atuo como professor e coordenador de curso, né? E temos vários administradores, aliás, todos os segmentos. Quando eu falo, por exemplo, na atividade de seguros, eu começo falando da aceitação de riscos, né? Aceitação de seguros. Então, eu preciso de ter um bom gestor de risco, que é uma atividade de administrador e que é uma disciplina do curso de gestão de seguros, porque aí já é um curso muito específico que a Escola de Negócios de Seguros tem, que é
Por quê? Por que isso? Porque a Escola de Negócios Seguros ela é mantida pela FENACOR, que é a Federação dos Corretores, e pela CNSEG, que é a Confederação das Seguradoras. Então, eles pediram a gente, né, para criar um curso específico para administrador de seguros. Né? Só que o nome do curso está Gestão de Seguros, que é a mesma coisa, claro. no frigir dos ovos. Então, a gente tem todas as atividades, né, que o gestor de seguros precisa, um administrador, dentro do curso para formá-los para o mercado de seguros. Então, veja que é um mercado tão importante, tão pujante, que existe um curso específico para ele. Vamos lá. Érica, isso que o professor Varanda encheu meus olhos. Quero entrar nessa área de seguros. E aí? Como é que eu faço? Como é que tem que ser feito? Né? Só entrar, só bater lá na porta? Como é que é isso? Na verdade, como funciona hoje na prática, né? Se você quiser ser um corretor de seguros, aí eu vou dividir em 2 grupos. Né? O grupo do corretor de seguros e o grupo dos seguradores. É o grupo do corretor de seguros. Se você quiser ser um corretor de seguros, existe tem um curso específico também lá na escola, que forma o corretor e que tem disciplinas de gestão, né? Porque ele vai ser um administrador do negócio dele. Então, ele se forma, ele pode ou trabalhar como pessoa física ou jurídica e montar a empresa dele. Mas o grande mercado está do lado das seguradoras e das resseguradoras. Então, como se faz? Por exemplo, no caso da escola, a gente tem, inclusive, no nosso site lá, vagas que são colocadas pelas seguradoras. E as seguradoras buscam frequentemente, né? A gente vê no vagas.com, né? As seguradoras abrem os processos seletivos e selecionam. Então, é através de processos seletivos mesmo, no dia a dia, né? Como a gente vê em outras empresas, que as seguradoras abrem vagas para os administradores. E outra coisa que acontece também dentro das seguradoras do nosso mercado, professor, e aconteceu comigo, uma progressão de carreira, que isso é fundamental. Né? E é difícil você escutar falar sobre progressão de carreira hoje em dia. Acho que a Ana Shirley pode falar disso melhor do que eu. É bom saber que ainda existe isso, né? Existe. Então, no nosso caso, eu, por exemplo, comecei como auxiliar de escritório naquela época, em seguros. E fui crescendo. Hoje sou professor, sou coordenador, né? Já fui superintendente numa grande seguradora, né? No Grupo Sul América. Então, assim, a gente vai crescendo, né? Porque há progressão de carreira. Porque, assim, a necessidade que o mercado tem de pessoas capazes, né, de bons administradores, porque assim, pessoal, é a gestão o tempo inteiro, a administração o tempo inteiro, é a tomada de decisão o tempo inteiro, e isso é do administrador e ninguém tira. Isso é uma função do administrador. Eu queria até fazer um comentário, professor, em cima de toda essa sua fala, que é muito importante. Né? A progressão existe, não só na área de seguros, mas em outras áreas. Mas o fundamental é apontar para aqueles que querem passar por essa progressão, para aqueles que querem fazer um desenvolvimento de carreira. É fundamental, gente, dar continuidade educacional. Continuar estudando é sua grande saída. Buscar aperfeiçoamento, atualização. É justamente nesta linha que a nossa comissão trabalha, professor, de trazer sempre novidades dentro da área do trabalho da empregabilidade para o administrador, para o gestor, para o técnico da administração, de forma que ele perceba que existe uma evolução, que existe um ponto de partida, mas que não é estático, que é dinâmico e que cabe a ele e é dele que provém toda essa forma de desenvolvimento. Então, é nessa perspectiva, a sua fala é muito esclarecedora, né? É preciso continuar, é preciso estudar, é preciso se aperfeiçoar e, claro, galgar novos postos, conseguir promoções e até mesmo buscar novas frentes de trabalho, que também nós temos dentro da nossa área muitos colegas que buscam, né, mudar de carreira, se requalificar para atuar em mercados distintos daqueles que anteriormente eles atuavam. Então, essa sua fala é muito promissora e muito válida para aqueles que nos assistem, para ver que a educação é um grande caminho. E devemos trilhar, sabendo que
terminar um curso não é terminar um processo educacional. Hoje, cada vez mais, nós precisamos estudar. Estudar nas faculdades, estudar nos cursos de graduação, estudar fazendo treinamentos, capacitações, mas estudar sempre, para que nós possamos ter uma continuidade no nosso trabalho e novas possibilidades dentro da nossa área. Isso mesmo, professor. Eu acompanho o trabalho de vocês, da comissão, e é muito importante porque, como a senhora disse, o mundo é dinâmico, né? Hoje, se eu não começar a estudar inteligência artificial, né, blockchain, né, eu vou ficar para trás. Eu tenho que conhecer, né, o que existe de mais moderno hoje. Isso em todas as áreas, né? Na área de marketing, lá, se eu não aprender marketing digital, não aprender a usar um chatbot, eu vou ficar parado. Né? Como eu disse para vocês, eu estou terminando um MBA de inteligência artificial aplicada a negócios, né? Sou administrador, né? Mas eu preciso desse conhecimento a mais, porque é o que a senhora disse, é a modernidade, professora. Inovação e mudança o tempo inteiro. Aliás, né, essa outra característica do administrador que é importante. O administrador tem que estar o tempo inteiro com as antenas ligadas, porque as coisas mudam o tempo inteiro. E não tenha medo que a inteligência artificial vai tirar o seu emprego. Na verdade, a inteligência artificial vai facilitar o seu trabalho. Sim. É isso que as pessoas têm que aprender, né? Eu estou estudando isso, estou vendo. Na verdade, eu falei, caramba, isso vai tirar meu emprego. Não, ao contrário. Se eu souber utilizar e cada vez, como a senhora disse, professor, estudar mais, né, me aprimorar cada vez mais. E nós, administradores, temos que fazer isso, né? Aqui o Conselho oferece também várias alternativas. Muitas alternativas, né? Temos a Universidade Corporativa aqui, então, assim, temos que aproveitar, né, tudo que nos oferece para que a gente consiga, então, crescer. E como a senhora disse, é o caminho da progressão. Eu posso até não ser promovido, mas com certeza eu vou fazer melhor o meu trabalho, né? Vou ter mais eficácia no que eu faço, né? Então, realmente é fundamental que a gente estude o tempo inteiro, né? Não tem outro caminho sem ser educação. Não tem outro caminho, né? Se a gente quiser realmente melhorar o país, melhorar tudo, é com a educação, né? E o administrador tem um papel fundamental nisso, né? Porque, na verdade, o tempo inteiro a gente está fazendo a gestão, né? A gestão escolar, por exemplo, né? Então, a gente tem que fazer isso, fazer uma boa gestão, né? Para que a gente possa, então, cada vez mais crescer. Então, como eu disse, o mercado de seguros é um mercado imenso, né? É um mercado que abre muitas oportunidades, né? Tem muitas profissões novas que vão surgir dentro do mercado de seguros, que o administrador é importante estar lá, comandando, né, cuidando. Então, esse é o mercado de seguros hoje. E, pelo que o senhor falou, essa é uma realidade não só no Brasil, né? Eu acho que é uma realidade mundial. A partir do momento que você tem 15%, 20% do PIB de países mais desenvolvidos que compõem esse mercado de seguros, também o administrador, o profissional da administração que quiser ir lá para fora, tendo essa expertise de seguros, também é uma opção, não é? Com certeza. Na verdade, o que acontece? O mercado de seguros ajuda, né? Ele tem, vamos dizer, uma função macroeconômica muito importante. Eu disse para vocês ainda há pouco que o mercado de seguros aporta em torno de 1 trilhão, né, de reais que eles têm em reserva, em letras do Tesouro, títulos do governo. Sim. Esse dinheiro pode ser utilizado como? O governo pode utilizar isso como os países desenvolvidos fazem, aplicando na qualidade de vida da sociedade. Porque esse dinheiro, na verdade, né, que ele recebe a um custo relativamente baixo em relação ao mercado, tanto que as seguradoras gostariam de aplicar em outros ativos, né, mas não, tem que aplicar naqueles ali. Então, elas recebem uma remuneração, mas bem menor do que receberia fora. E o governo utiliza isso no campo macroeconômico para desenvolver a sociedade. Os países mais desenvolvidos são mais desenvolvidos porque uma boa parte é justamente o mercado de seguros que traz. Imagina 15%, 20% de um PIB, né, que a gente tem hoje de 11 trilhões. Quanto dinheiro estaria na mão, né, dos nossos governantes para poderem utilizar isso em prol da sociedade, melhorar a qualidade de vida, melhorar a educação, melhorar a saúde, melhorar o transporte, né? E com isso a gente crescer. Então é isso que os países desenvolvidos fazem. Por isso que quanto mais o mercado de seguros participar do PIB, mais importante é para o país. Então a gente vê, por exemplo, o Japão está em torno de 15% a 20%, né? Imagina, né? 15% a 20% do PIB japonês. Imagina.
Então, né? Incalculável. Incalculável. Se a gente tivesse aí em torno de 20% do nosso PIB, né, em um dinheiro que, na verdade, o governo poderia estar aplicando, né, no mercado, né, na sociedade, né, para desenvolver, nós temos uma qualidade de vida muito melhor. É por isso que os países mais desenvolvidos são mais desenvolvidos, porque eles têm, né, mais recursos para poder aplicar. Né? E a gente sabe que é difícil, né? Ainda mais o Brasil passa por momentos de dificuldade, como a maior parte dos países do mundo. Né? Mas a gente tem que aproveitar essas oportunidades. O mercado de seguros pode contribuir bastante. Existe também, por outro lado, né, ainda falando sobre o mercado de seguros, o pessoal de baixa renda. Então, as pessoas de baixa renda hoje, né, quando há um óbito, etc., né, não sabe nem como sepultar. Né? Não tem nem como fazer, porque não tem dinheiro para isso. Né? Então, existe hoje, né, já desde 2012 para cá, aos pouquinhos está começando a vingar, é o chamado microseguro, que é um seguro para pessoas de baixa renda, né? Que vale, por exemplo, né, para um seguro funeral, né, um seguro de vida, quando a pessoa vem a falecer, de R$2.000, R$3.000, porque às vezes quando eu subi o Santa Marta e subi o Complexo do Alemão para fazer minha dissertação de mestrado, que foi o microseguro para pessoas de baixa renda. Então eu via lá e conversava com o pessoal e via a dificuldade que as pessoas passam. Né? E aí eles diziam assim para mim: professor, mas eu vou comprar seguro e a comida que eu tenho que dar para o meu filho, a minha casa está caindo. Né? Então, existem mecanismos, né? Se pensa hoje em aplicar o microseguro, por exemplo, com a cobrança através da conta de energia elétrica, R$2, R$3 por mês, e aí eu dou uma garantia de 3, 4 mil, 10 mil, sei lá quanto, né, para essas pessoas, porque quando falecer, às vezes a pessoa não tem o dinheiro nem para comprar o pão no dia seguinte, tomou café da manhã. Muitas pessoas, o arrimo de família faleceu. E aí, né? E sem contar também aquelas mães, que muitas vezes conversei com elas, que os filhos vão para o caminho errado, né? E aí, de repente, né, vem um revés, morre, e aí? Né? Elas não sabem o que fazer, né? Como disse, não tem nem como sepultar. Então, na verdade, o seguro tem uma função social também bastante importante. Né? E aí o governo está pensando nisso, a gente sabe que os seguradores também, né, em arrumar um meio, né, do microseguro, que é para atender esse pessoal da baixa renda, né? Para que eles também tenham uma qualidade de vida como a gente, as oportunidades que a gente tem, né? E que as pessoas também todos possam ter. Então, esse é o nosso mercado, esse é o mercado de seguros. Né? E como eu disse, o mercado de seguros, para mim, é sinônimo de gestão, administração. Eu preciso de um administrador para comandar todas as entidades desse mercado. Eu preciso ter alguém lá em cima, né, que saiba exercer essa profissão, né, porque o tempo inteiro a gente tem mudanças, inovações e tomadas de decisão. E se decidir errado, você pode levar, né, uma instituição à falência, né, à insolvência. Então, é importante que a gente tenha bons administradores. Perfeito. Perfeito. Professor, então, para a gente finalizar aqui o nosso papo, eu queria que tanto o senhor quanto a professora Ana Shirley dessem uma dica para quem está assistindo a gente. Seja um estudante, seja um profissional já formado, seja um profissional querendo mudar de carreira, desempregado, para quem está assistindo a gente e queira realmente entrar nesse mercado que a gente conversou aqui. Bem, então, a minha dica é o seguinte: procure conhecer um pouco esse mercado, né? Procure ver a importância desse mercado, né? Procure alternativas. Como eu disse, existe um curso de graduação, mesmo você sendo graduado, né? Mesmo você sendo doutor, quer entrar no outro mercado, quer se especializar, faz o curso de gestão de seguros, a Escola de Negócios de Seguros vai te ajudar com isso. Né? E você entra num mercado novo, que é um mercado novo, sim, porque poucos conhecem, mas é um mercado muito antigo. Desde o início, né, na época dos cameleiros da Babilônia, que eles andavam, né, com aqueles camelos, então vinha lá com a carga no lombo do camelo, o que acontecia? Eles fugiam, tinha tempestade de areia, eles perdiam. Então, eles se cotizavam para fazer, né, a divisão, a mútua, o tal mutualismo, que é uma característica básica do seguro. Então, assim, aprenda, entra nesse mercado, conheça o mercado de seguros, é uma dica importante. Você não vai se arrepender. Não importa a idade que você tem, o mercado que você está. Quer entrar no mercado novo, quer crescente, quer pujante, que cada vez, eu disse, cresce a 2 dígitos. E quando tem crise nos outros, ele é um mercado que cresce. Tá? Então, essa é a dica. Procura aprender, conhecer esse mercado, né? Faça MBAs nessa área, né? Ou faça graduação nessa área e vem que o mercado está aqui te esperando. Pode vir que a gente está esperando vocês. Muito bom. Eu trago uma mensagem a vocês, encaminhada pela fala do professor Varanda,
que nos mostra que as mudanças que as sociedades mundiais sofrem, inclusive a nossa, exige de todos nós aperfeiçoamento e constante requalificação. Então, da nossa comissão, nós temos trabalhado para esse objetivo, viu, professor? De forma a trazer oficinas. No mês passado, fizemos 8 oficinas abordando essas temáticas da mudança, a inteligência artificial, a questão dos elementos emocionais dentro das organizações, a importância das competências emocionais e comportamentais. Então, são contribuições muito importantes para todos vocês. Por meio da Universidade Corporativa do Administrador, nós temos oferecido, mês a mês, um calendário de cursos, de oficinas, de palestras que você deve acompanhar. Essa é um objetivo nosso de contribuir a todos vocês registrados aqui no nosso conselho, para que vocês estejam sempre atualizados e acompanhando as mudanças que a sociedade propõe. E, como disse muito bem o professor Varanda, por meio da educação que nós conseguimos isso. A educação corporativa, a educação acadêmica, ou seja, todo o processo que leve ao aprender. E o aprender continuado, sem dúvida, é hoje o grande ganho de todos nós. Pensem nisso e aproveito para convidá-los no dia 13 de setembro, em homenagem ao mês do administrador, estaremos realizando umas 4 oficinas de requalificação. Estão todos convidados. Muito bem. Então, já que estamos fazendo convites, eu convido todo mundo. O professor Varanda vai ser muito bem recebido para o INCAD 2024, Gestão das Inteligências. Quantas inteligências o senhor precisou utilizar nesses anos todos de seguro para chegar onde chegou? Verdade. E a gente precisa gerir todas elas, né? E é sobre isso que a gente vai falar no INCAD 2024, que acontece nos dias 11 e 12 de setembro, na Academia Brasileira de Letras, também com transmissão ao vivo para o nosso YouTube, totalmente gratuito, com nomes como Cristóvão Buarque, Mauro Osório, Jorge Caldeira, Wanda Engel, muita gente bacana falando sobre gestão das inteligências. Então, não perca, as inscrições estão abertas. E eu já fiz a minha. Já fez? Ah, eu tô te convidando! Vocês já fizeram! Então tá bom. Então faça que nem professor Varanda, que nem a professora Ana Shirley. Gente, foi muito bom esse bate-papo. Quero fazer novos, a gente aprofundar mais um pouquinho numa área ou outra, que foi muito bacana. Acho muito esclarecedor para todo mundo que está assistindo a gente. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Também agradecemos, Érica. Obrigada. E obrigada a você que assistiu a gente. Eu te espero no próximo Vida e Trabalho Decente. Até lá, tchau, tchau.